E aí, tropa, seja bem-vindos ao Mundo Tips. Para quem não me conhece, eu sou o Osto e neste vídeo eu vou trazer para você os melhores palpites dos principais jogos deste sábado, dia 10 de fevereiro. E sem mais enrolação, bora para os jogos. Tropa, bora analisar os jogos deste sábado. Temos uma lista de jogos interessante. Eu tentei filtrar os melhores jogos para dar green. Então, estou começando esse canal, como você já sabe, aqui no YouTube. E se você puder, de alguma forma, se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário ou até mesmo o compartilhamento, vai me ajudar bastante neste início de jornada aqui no YouTube. Então, dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. Então, bora dali para não tomar-lhe. Cuida que a maré tá enchendo. Bora iniciar pela Premier League, o jogo do Manchester City versus Everton. Início às 9h30 da manhã. O Manchester City vem avassalador, 5 vitórias consecutivas, mas se você filtrar um pouco mais, o City vem a 9 vitórias consecutivas, 10 jogos de invencibilidade. É uma equipe avassaladora, intensa a todo momento. É a equipe do Pep Guardiola, meu parceiro. E a equipe do Everton vem a 3 empates, uma vitória e uma derrota, 3 jogos sem vencer. Ou seja, é uma equipe que marca pouquíssimos gols. O último confronto, o City venceu os dois últimos confrontos por um placar de 3-0. O City, que atuando em casa, vem a 4 vitórias consecutivas, ou seja, em 4 jogos só levou gol em um, diante do Burnley. E a equipe do Everton fora, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória, vem a 2 jogos, 4 jogos sem vencer. O último confronto foi 1-1 na casa do City. O City que não pode dar margem para o erro. O City, que tem 49 pontos, está na vice-liderança, tem um ataque superior que o Liverpool, que é o atual líder. Vale ressaltar que o City só depende de si para assumir a liderança, porque o Liverpool enfrentou o Arsenal no último final de semana, perdeu para um placar de 3-1, não jogou bem. O único gol do Liverpool foi um gol contra. Então, o City venceu o Brentford por um placar de 3-1. Vai enfrentar um Brentford novamente em casa. O jogo a menos que o City tenha justamente contra o Brentford. Então, vai atuar contra o Everton. Depois desse jogo contra o Brentford, se vencer, ele assume a ponta da tabela por qualquer que seja o resultado do Liverpool. Então, para essa partida, não podendo dar margem para o erro, vou acreditar na vitória do Liverpool. Liverpool para vencer e também na linha de gols, vamos deixar um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Ainda na Premier League, às 12 horas, temos Liverpool versus Burnley. Justamente o atual líder do campeonato, Burnley, Liverpool, 51 pontos, vai enfrentar o Burnley na 19ª colocação, ou seja, sendo rebaixado parcialmente. O Liverpool tem um saldo positivo de 30 gols, tem um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da competição. Tem 2 derrotas no campeonato até o presente momento, atuando em casa. Não foi derrotado por ninguém, então vai enfrentar um Burnley que não vem fazendo um bom campeonato. 3 derrotas, 2 empates, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 4 jogos bateu ambas as equipes marcam. O último confronto deu Liverpool por um placar de 2-0. O Liverpool precisa vencer para tentar recuperar sua liderança, apesar de vai ser muito complicado, só se o City tropeçar esses 2 jogos ou um deles. Então, fora isso, vai ser muito complicado para a equipe do Chelsea, do Liverpool. Para essa partida, vou deixar Liverpool para vencer no primeiro tempo. Em Itália, Série A, rodada 24, temos o jogo da Roma versus Internazionale. A equipe da Inter paga uma odd de 1,91. Esse jogo tem início às 14 horas. A equipe da Roma vem a 4 vitórias consecutivas. Em 5 jogos, bateu mais de 2,5 em ambos marcas. E a equipe da Inter vem a 5 vitórias consecutivas, ou seja, não sofre gol a 4 jogos. O último confronto foi 1-0 para a equipe da Inter. A Inter que venceu neste campeonato os principais rivais como Lazio, Atalanta, venceu a Juventus, venceu o Napoli, então venceu a própria Roma no primeiro turno. A Roma em casa, 4 vitórias e um empate, bateu ambos marcam em 3 dele. E a equipe da Inter, 4 vitórias e um empate, é uma equipe que sofre poucos gols fora de casa.
Na classificação é a líder Internacional e 4 pontos à frente da Juve. E a Roma, que quer uma vaga na Champions da próxima temporada, na fase de grupo. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, veja a Internacional superior tecnicamente. Então vou deixar duas opções. A primeira delas é uma chance dupla, Internacional com empate. E a segunda, ambas as equipes marcam gol. Às 14h30, temos La Liga da Espanha, rodada 24 entre Real Madrid versus Girona. É o duelo do líder versus o vice-líder. O Real é o favorito, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, está a 2 pontos à frente do vice-líder Girona. O Real Madrid tem 58 pontos, tem um saldo positivo de 33. É uma equipe que só tem uma derrota, igualmente o Girona, só que tem uma vitória a mais, então isso complica. A equipe do Girona é o vice-líder do campeonato com 56 pontos, tem o melhor ataque da competição. Atuando em casa, o Real Madrid vem fazendo aí uma excelente temporada, ainda não perdeu, a terceira melhor campanha, e o Girona fora de casa faz a segunda melhor campanha, também não perdeu. Lembrando, a equipe do Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid em 3 oportunidades, não conseguiu vencer no tempo regulamentar, foi 3 empates, 1 em 2-2, 1 em 3-3 e 1 em 1-1. O Real Madrid em casa, 2 empates, 3 vitórias. Girona fora, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O último confronto entre eles, 3-0 para o Real Madrid fora de casa. E o Girona já aprontou diante do Real Madrid, hein? 4-2. Era uma noite esperada de um dos jogadores do Girona. Então é um duelo muito equilibrado tecnicamente. O Real Madrid não vai ter vida fácil. E minha visão de jogo, vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Nessa partida a odd está pagando muito apertada, então não recomendo. Então podemos pegar um jogo para mais de 2.5, podemos pegar um jogo para ambas as equipes marcam. E claro, se você acredita em uma opção de mínimo possível zebra, pode acontecer sim. O Girona pode surpreender o Real Madrid, então fica a critério um Girona com empate. Só duelo de gigante, hein? Pela Alemanha Bundesliga, rodada 21, temos Leverkusen versus Bayern de Munique, início às 14h30. A equipe do Leverkusen vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. É uma equipe que não costuma sofrer gols. E o Bayern de Munique, 4 vitórias e 1 derrota, tomou um susto diante do Mönchengladbach, mas conseguiu vencer e engrenar sua terceira vitória consecutiva. O último confronto foi 2-2, ou seja, nos últimos dois confrontos bateu o famoso ambos marca. Leverkusen em casa é uma equipe muito forte e difícil de ser batida. Para vocês terem uma noção, é uma equipe que vem a 15 jogos de invencibilidade. Se puxar, filtrar, nos últimos 20 jogos, há apenas uma derrota. E o Bayern fora, nos últimos 5 jogos, vem de uma derrota diante do Frankfurt pelo placar de 5-1. Na classificação, o Leverkusen é o líder, 2 pontos à frente do Bayern de Munique. E o Bayern de Munique 50 pontos, 2 pontos atrás do Leverkusen, mas tem o melhor ataque da competição, o Bayern de Munique. Leverkusen tem a melhor defesa da competição. Por atuar em casa com o apoio da sua torcida, eu vou acreditar que o Leverkusen não perde essa partida. Não perde essa partida. Vou deixar ambas as equipes marcam. E o mercado de chance dupla, Leverkusen com empate. Às 16 horas temos Taça Guanabara. É a rodada 3 entre Flamengo versus Volta Redonda. O Flamengo é uma equipe que, atuando em casa, vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Volta Redonda fora, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Vale ressaltar que bateu mais de 1.5 em 5 jogos. E a equipe do Flamengo bateu mais de 1.5 em 4 de 5. Nos últimos dois confrontos em casa, o Flamengo levou a melhor. Para essa partida, vou deixar Flamengo para vencer ou mais de 2.5 gols. Às 16 horas também temos Copa do Nordeste, River do Piauí versus Bahia. O River do Piauí vem a 4 vitórias e 1 derrota na primeira rodada, diante do 13 fora de casa, mas vinha de 4 vitórias consecutivas. Era uma equipe que vinha bem consistente pelo campeonato estadual. E o Bahia, 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Venceu a primeira rodada da Copa do Nordeste o Sport Clube do Recife. Amassou o Sport Clube do Recife. O jogo era para ser em 5-6, mas não conseguiu. Foi 2 bolas na trave e algumas defesas equilibradas lá do goleiro do Sport. Então, para essa partida, mesmo atuando fora de casa, o Bahia se torna o favorito. Mas vou acreditar no mercado para menos de 3 gols e meio. França Liga 1 às 17 horas. PSG versus Lille. PSG é o favorito, paga uma odd de 1.50. O PSG atuando em casa vem fazendo um bom campeonato. 3 vitórias e 2 empates. É uma equipe que marca gol aí, marcou gols nos últimos 5. E o Lille fora, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, o PSG levou a melhor.
Lembrando, o PSG enfrentou o Lille fora de casa, foi 1-1. Atuando em casa, as coisas mudam, meu parceiro. O PSG é o líder do campeonato com 47 pontos e o Lille está na quarta colocação, querendo uma vaga direta na fase de grupo da Champions, então precisa superar a equipe do PSG. Mas para essa partida, atuando em casa, acredito que o PSG vai levar a melhor. Vou deixar a PSG para vencer o jogo. Campeonato Paulista, Ponte Preta versus São Paulo, início às 18 horas. A Ponte vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Uma vitória nos últimos 5 jogos. E o São Paulo, 3 vitórias e 2 empates. O último confronto, nos últimos 2 confrontos aí, deu São Paulo. E foi confronto para ambos e também mais de 1,5. Em casa, a Ponte vem a 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5, apenas 1 vitória. São Paulo fora, 2 empates e 1 vitória. O último confronto deu São Paulo. O São Paulo que, quando enfrenta a equipe da Ponte, tem sérias dificuldades, já que nos últimos 7 confrontos tem apenas uma vitória. Então vai ser jogo duro, não tenho dúvida disso. Vou deixar um duelo para mais de 1,5 gols. Copa do Nordeste, Maranhão versus Náutico, início às 19 horas. A equipe do Maranhão vem a 3 vitórias e 2 empates. Empatou a primeira rodada em 2-2 com o ABC, ou seja, conseguiu aí levar um ponto para casa. E o Náutico, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, tropeçou em casa diante do Botafogo da Paraíba. Não temos confronto direto entre essas equipes. O Náutico tem que buscar o resultado que perdeu em casa. Então, para essa partida, vou deixar Náutico com empate anula. Vitória versus ABC, também às 19 horas. Vitória, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em casa, 2 empates, 3 vitórias. 3 jogos sem sofrer gol. O ABC fora, 4 vitórias e 1 empate. No último confronto, mostra um grande equilíbrio técnico. Foi 2-0 para a equipe do Vitória. O Vitória que venceu os últimos 2 confrontos. Mas os anteriores era só empate. Então é jogo duro entre essas equipes. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gol. Campeonato Paulista, temos Bragantino versus São Bernardo às 20h15. A equipe do Braga em casa, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. E o São Bernardo fora, vem uma zica de 3 derrotas e 2 empates, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, a equipe do Bragantino levou a melhor. O Bragantino superior tecnicamente, vou deixar Bragantino para vencer. Rapaziada, está chegando o fim de mais uma análise exclusiva neste sabadão de carnaval, sábado de galo da madrugada. Então, não se esquece não, você que não está indo no carnaval ou está no carnaval acompanhando nosso canal, se inscreve no canal, compartilha aí para essa multidão que gosta de aposta esportiva. Então, com a opção de bilhete pronto, vou deixar para vocês ambas as equipes marcam, Leverkusen versus Bayern de Munique, mais de 1,5 gol, Internacional versus Roma. Ambas as equipes marcam ou mais de 2,5, Real Madrid versus Girona. Outra boa opção, Leverkusen com empate, Internacional com empate e Manchester City para vencer. Então, mais uma tripla, mude sua dupla, faça seu bilhete pronto, planeje os seus green diário. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Cuida que a maré tá enchendo e os green tá chegando. Bora!